Fala galera, beleza? Estou aqui trazendo mais um vídeo tutorial para o canal. E bom galera, dessa vez estou trazendo aqui o vídeo de condições. Muitos de vocês acredito que já conhecem, if else, switch case. E basicamente é uma coisa que vocês vão usar em praticamente todos os seus códigos, galera. Se não, sei lá, 90% do que vocês forem fazendo seus scripts, vocês vão colocar condições. E bom galera, antes de começar o vídeo, eu queria anunciar para vocês que graças a um amigo que veio me ajudado, agora o canal tem site, então eu estou deixando na descrição dos vídeos, o primeiro link aí é o nome do canal, então é bem fácil de se decorar e entrar, automaçõestutoriais.com, e tá bem bacana galera o site, tem lá a página principal sobre o canal, tem um blog que eu vou estar postando, além os vídeos que já estão no YouTube, tá postando alguns vídeos extras, vocês podem estar fazendo login na plataforma lá do site, comentando. Tem a página de doação também, pra vocês darem uma olhadinha, se vocês quiserem apoiar o canal. E tem também, que é bem legal, tem a loja, tá? A gente colocou algumas coisinhas lá, tá um preço bem baratinho mesmo. Então se vocês se interessarem, galera, acessem lá e deixem aqui nos comentários lá o que vocês acharam, beleza? Então, bom galera, para a gente começar, eu vou dar um breve exemplo de uma utilidade, tá? da condição. Então, eu vou criar um input box, no canal tem um vídeo só do input box, que eu já uso também essas condições. Então vamos lá, input box aqui com a variável aqui de saída valor. O título eu vou colocar aqui tutorial. A mensagem eu vou colocar aqui digite alguma coisa, pode ser digite alguma coisa. O height a gente vai pular, porque não é para esconder, e o tamanho aqui eu vou colocar 200 por 130, como vocês viram no outro vídeo. Se eu não colocar esse tamanho aqui, ele vai ficar um pouco exagerado, né? Então vamos deixar esse tamanho. Então suponha que a gente tem aqui o campo livre para digitar, e quando a gente digitar eu vou colocar aqui, você digitou algo. Certo? Isso vai ser verdadeiro, galera? Bom, depende, né? Se eu digitar alguma coisa, essa mensagem está sendo verdadeira. E se eu não digitar? Se eu fechar aqui, ó, ele falou que eu digitei algo do mesmo jeito. Isso é errado, apenas se eu tivesse digitado alguma coisa. Como a gente faz para saber se a gente digitou? Para a gente validar isso, para não saber se eu não fechei, ou se eu não deu enter aqui, ó, sem digitar nada. A gente vai fazer uma condição. Então, eu vou tirar isso aqui. E a gente vai começar a nossa condição. Começar com o if, tá? O if que significa se. Então, se, qual a condição que a gente vai usar? Se o valor, que é a variável aqui, que a gente digitou, né? O valor for diferente, tá? Isso aqui vocês já vão aprender aqui um operador. A gente tem aqui o igual, tá? Se o valor for igual. E se o valor for diferente. Pode ser assim também usado, se não me engano, no Excel, mas eles recomendam usar isso aqui, tá? Então, se o valor for diferente de vazio, dois aspas, aqui está vazio, certo? Não tem nada aqui. Se o valor for diferente de vazio, né, a gente coloca o if e a condição aqui dentro do parênteses. Então, a gente abre aqui um chaves e aqui dentro a gente coloca. Ou seja, se o valor for diferente de vazio, significa que ele não é vazio, que você digitou alguma coisa dentro dele. Então, o que a gente faz? Dentro do if, a gente vai colocar aqui que se não for vazio, significa que a gente digitou algo, certo? Então, agora, por exemplo, se eu fechar, se eu cancelar, ou se eu dar Enter, não acontece nada. Apenas se eu digitar alguma coisa aqui, realmente, que ele vai aparecer você digitou algo. Com isso, a gente tem a condição else, que é o que? Se eu digitei alguma coisa, você digitou algo. Se não, que é o else do inglês, significa que eu não digitei. Então o else nunca tem condição. O else sempre vai cair aqui no else quando essa condição aqui de cima não for verdadeira. Certo? Então, digitei alguma coisa, mensagem, você digitou algo. Não, se não, mensagem, você não digitou nada ou fechou o diálogo. Certo? Então, cancelei. Saiu aqui um pouco estranho. Você não digitou nada, fechou o diálogo. Aqui. Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui.
Bom, galera, aqui não foi nada. Eu tinha esse arquivo com esse nome tutorial já salvo e eu só apenas criei outro, tá? Então, vamos lá. Executei aqui, ó. Se eu cancelar, você não digitou nada, fechou o diálogo, tá vendo? Ou se eu dar Enter, apenas se eu digitar alguma coisa, você digitou algo. Então, a gente já tem aqui o nosso primeiro caso, o if e o else. A gente vai ter também, galera, o else if, que é o quê? Outra condição. Então, para esse exemplo ficar legal, a gente tem um outro tipo de if, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês esse aqui não é uma condição que você cria, já existe. Vamos para explicar assim. Então, por exemplo, se você vai colocar o comando se e é o nome da variável, no caso aqui, se o valor for, né, aí você tem as opções. Se o valor for inteiro, se ele for número, né, inteiro. Se ele for número mais float, ele pode ter ponto. Se ele for number, também é a mesma coisa aqui. Deixa eu ver, a mesma coisa aqui, um dos dois aqui. Dígito, se ele for letra maiúscula, tá? Então, é nesse formato que a gente faz. Se variável é ou não é. Então, a gente vai checar aqui. Se o valor é integer, que é número, né? Nesse caso, o integer ele é só número inteiro. Não pode ser número quebrado. Por exemplo, 2.5, 5.8. Então, a gente vai fazer um outro caso. Se o valor for número, a gente vai colocar a mensagem aqui. Você digitou um número. Se não, então else if a gente vai colocar uma outra condição. Então, se não, se o valor, né? Repara que aqui a gente não coloca o parênteses, porque não é um if especial, e esse é o if tradicional comum. Então, se não, se o valor for diferente de vazio, ops, tinha copiado aqui, message box, você digitou algo. E aí, por final, se não, ou seja, se o que você digitou não é nem número e também não é diferente de vazio, significa que você não digitou nada, você fechou. Então, aqui é a condição final. Então, você não digitou, você não digitou nada ou fechou o diálogo. Certo, galera? Então, assim a gente faz mais condição. Então, você pode ter milhares de else ifs aqui até chegar no else, que é a condição final. Você não é obrigatório colocar esse else aqui, certo? Então, vamos lá. Vou digitar alguma coisa aqui. Vou digitar primeiro o número, certo? 12. Você digitou um número, certo? Vou digitar uma letra. Você digitou algo, já não é um número. Não vou digitar nada, você não digitou nada nem fechou o diálogo, certo? Então, você vê que a gente tem aqui uma condição para cada coisa. Galera, qual a diferença de você falar, eu posso fazer vários ifs? É diferente de você fazer vários ifs e fazer else if, que é a continuação. Porque, por exemplo, se você fizesse aqui, ó, só o if, veja bem, ele vai vir aqui. Quer dizer, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Quando a gente continua a condição, ele primeiro vem no primeiro. Então, por exemplo, que a gente vem aqui e fechou. Quando a gente fechar, ele vai primeiro vir aqui, vai checar. O valor é inteiro? Não, eu nem digitei nada, certo? O valor é diferente de vazio? Não, é igual a vazio porque eu não digitei nada. E ele vem no último, significando que eu fechei o diálogo, certo? Ele vem um por um. Quando a gente faz isso aqui, a gente deixa só o if, ele vai checar esse e depois esse. Ou seja, digitei aqui um número. Dei OK. Ele vai vir aqui. O valor é inteiro? É um número. Você digita o número. Depois ele vai vir aqui no de baixo. O valor é diferente de vazio? É, porque eu digitei um número. Eu digitei alguma coisa. Então ele vai exibir os dois. Geralmente não é isso que a gente quer, tá, galera? Então, basicamente, do if e do else, o else if, é isso, galera. O básico. Agora vou mostrar para vocês mais alguns operadores. Bom, junto com esse operador aqui, vocês não precisam deixar, mas, né, no caso, supondo que você sabe que você está esperando um número aqui, tá, galera? Então, o que eu tô querendo dizer para vocês? Os próximos testes que a gente vai fazer vai ser com número. Então, né, você sabe que você vai estar fazendo teste com número, né? Lógico que se você colocar uma letra não vai dar certo.
Então, se você quiser que os testes sejam melhor, coloca dentro aqui, tá? Então, a gente pode colocar uma condição dentro da outra. Então, por exemplo, se o valor for inteiro, aí dentro dele o valor é inteiro, aí a gente vem aqui e coloca a outra condição que eu vou ensinar para vocês, o operador. Se o valor for menor que 10, aí a gente coloca aqui condição verdadeira, certo? Não vou colocar mais nada, nem else, senão não precisa. Então, se eu digitar alguma coisa, não vai fazer nada, e nem se eu fechar também. Se eu digitar um número aqui, 12, não faz nada, muito menos 10. Só se eu digitar aqui o 9, 8, 7, número menor que 10. A mesma coisa vai se aplicar por maior. Eu tenho que digitar, se eu digitar o 10 não vai, tenho que digitar aqui números maiores que o 10. E a gente tem mais outro, que é útil também, qual a diferença? Maior ou igual a 10, ou seja, o número 10 está incluso. Então, se eu digitar um número maior ou igual a 10, o 10 já conta. Então, a gente tem menor ou igual a 10 ou maior ou igual a 10. Então, menor ou igual a 10 é o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o próprio 10. Certo? O 11 aqui, nesse caso, já não vai. Temos aqui, agora já vimos o diferente, né? O igual, não mostrei o igual para vocês, mas o igual não tem truque. Qualquer outra coisa que eu digitar aqui, qualquer outro número, não vai, a não ser o 10. Próximo, galera, que é bem interessante, é o operador E. Operador E. O que é o operador E? Ele vai verificar se duas ou mais condições são verdadeiras. Ele só vai ser verdadeira se todas as condições... no caso, se todas as condições forem verdadeiras, tá? Então, por exemplo, eu quero verificar aqui, só para vocês verem como é que funciona um exemplo legal. Eu quero verificar se o valor é menor ou igual. No caso, menor ou igual não, né? Eu quero verificar se o valor é maior ou igual a 1. E esse operador E, né, que eu comentei com vocês, é 2 E comerciais. Ou a gente pode colocar aqui AND. Eu prefiro colocar os dois E comerciais. Então, a gente vai verificar. O valor é maior que 1 e o valor é menor ou igual a 10. Galera, o que isso significa? Que você vai ter que digitar um número entre 1 e 10 para essa condição ser verdadeira. Ou seja, se o valor for maior ou igual a 1 e o valor for menor ou igual a 10, a condição é verdadeira. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, o 0, se eu digitar o 11, não, qualquer número que esteja entre 1 e 10, ele vai dar a condição verdadeira, certo? Agora, já o outro operador, se qualquer um dos valores for verdadeira, a condição aqui, né? Para que a condição aqui seja verdadeira, qualquer um dos valores aqui tem que ser verdadeiro. Então, a outra condição aqui é o ou. É esses dois pipes aqui, ou do inglês o or, tá? Então, qual é o exemplo que eu posso dar para esse aqui? A gente vai fazer uma condição simples aqui, por exemplo. Se o valor for maior ou igual a 10, ou o valor aqui for igual a 5, então você vê que coisa, o valor tem que ser maior ou igual a 10, mas exclusivamente se o valor for igual a 5, a condição também é verdadeira. Ou seja, se eu digitar 1, é menor que 10, não vai. 2, enfim. Só se eu digitar aqui, por exemplo, 12, condição verdadeira, porque ele está caindo na primeira condição. Porém, se ele for 5, ele também vai ser verdadeiro, porque ou esse sendo verdadeiro, ele vai cair para cá e essa condição aqui da mensagem vai ser verdadeira e vai ser exibida, certo? Então, desses operadores são esses, galera. Qual outro aqui, por último, para a gente finalizar o if-else, que é bem bacana, talvez vocês vejam em outros lugares também, é o operador ternário. Ele é um if-else de forma abreviada. Ele não serve para validar assim, no caso, por exemplo, eu colocar um if aqui, tá? Ele vai ser para atribuir o valor de alguma coisa especificamente numa variável. Então, por exemplo, o valor ali que a gente digitou, né? Eu vou colocar um número, certo? Não, eu vou colocar um texto. Qualquer um texto pode ser um número. E aí eu vou colocar aqui
o nome de uma variável. Ops, dá um enter aqui. O nome dessa variável aqui vai ser verificar. Essa variável, tem um vídeo de variável, se vocês ficarem com dúvidas. Essa variável verificar vai ter o valor de, e aí com isso a gente faz uma condição. Como a gente faz essa condição? A gente vai usar os dois operadores, o interrogação e os dois pontos. Então, verificar vai ser igual a valor existe. Como que funciona isso, galera? É uma interrogação, é como se fosse uma pergunta. É a mesma coisa que a gente fazer isso aqui, ó. Certo? Valor existe. Certo? Se o valor existir, certo? Se o valor existir, ele vai fazer alguma coisa. Então, só a gente colocar aqui se valor, significa que a gente está perguntando, o valor existe? Então, aqui nesse caso, o valor existe, você digitou alguma coisa? Se sim, eu vou colocar aqui que o valor da variável verificar vai ser existe, certo? Se não, vem depois dos dois pontos, não existe, certo? Tendo o valor dessa variável, eu vou colocar aqui para exibir o valor de verificar. Então, vou executar aqui, fechei, não existe, porque eu não digitei nada, cancelei também não existe. Porém, se eu digitar aqui alguma coisa, existe, tá? Então, esse aqui é o operador ternário, é basicamente um if else, assim, em uma linha para esse tipo de operação. Certo, galera? Então, também faltou explicar isso aqui para vocês, né? O if, tá, galera? O if valor, tá? Eu esqueci de explicar isso aqui. Isso aqui, galera, pode se resumir a isso aqui, tá? Então, se o valor for diferente, significa que existe. Lembra que eu tinha feito com vocês? Então, se eu fechar, ele não vai aparecer nada. Não precisa fazer isso aqui, tá? A gente tem, então, essa outra forma. Ou seja, se a gente não digitar nada, não vai acontecer nada. Então, dá na mesma. A gente não precisa colocar se valor é diferente de vazio. A gente tem essa outra opção também. Beleza? E para finalizar, a gente tem aqui o nosso outra forma de condição, que é o switch case. Então, ele é parecido com o if else, galera. Só que a diferença dele é caso a gente for fazer várias condições. Então, às vezes a gente fica fazendo várias linhas aqui de else if, certo? Else if, else if, else if. O que a gente vai fazer? A gente vai especificar uma vez essa condição e depois a gente vai checar os valores dela. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vou colocar aqui, digite um mês, certo? Digite um mês, vou colocar um acentozinho aqui. E aqui o nome da variável vai ser mês. A gente vai fazer um switch com essa variável, switch mês. Então, o que eu quero fazer com o mês? Checar os valores dele. Então, por isso se chama switch case, tá? Então, que tanto faz se letra múscula, eu vou deixar a letra múscula para dar um destaque. Então, caso o mês que a gente digitar aqui seja 1, vou colocar na linha de baixo. Eu estou dando um espacinho aqui para ficar melhor para visualizar. Eu vou fazer com os meses, então. Se a gente digitar 1, vai aparecer aqui janeiro, digitar 2, fevereiro, e assim por diante, certo? Então, vou fazer aqui message box, janeiro. Aí aqui vou fazer o caso 2, né? E dou um espacinho para ficar legal, e fevereiro. E assim a gente vai até o final. Bom, galera, eu terminei de preencher a primeira parte aqui. Agora eu vou mudar aqui para vocês o restante dos meses. Bom, preenchido tudo aqui, galera, a gente tem o último caso, que é o nosso default, galera. Default aqui significa padrão. Ou seja, se não for nenhum desses números, se a gente digitar uma letra, por exemplo, a gente vai colocar aqui message box, mês inválido. Simples assim. E a gente finaliza aqui nosso switch case aqui. Certo, galera? Então, vamos fazer a nossa condição, no caso, né? Vamos colocar isso aqui dentro do que a gente vai checar, né? Então, vamos colocar aqui primeiro se mês existir, né? Se a gente digitar alguma coisa, aí sim a gente coloca isso aqui tudo dentro dessa condição, né?
para ele, senão ele vai cair nesse mês inválido aqui, sem a gente digitar nada, né? Então vamos lá. Se eu não digitar nada, não acontece nada, né? Porque eu já tratei aqui, certo? Se eu digitar aqui qualquer coisa, mês inválido, assim como se eu digitar aqui o mês 13 ou o mês 0, mês 0 nem cai nada porque o 0 é a mesma coisa que isso aqui for falso. Então vamos lá, 1 janeiro, ó, 2 fevereiro, e assim vai, ó, 8 agosto, 12 dezembro. Então, para esse tipo de caso, tá, galera? É para isso, esse tipo de coisas que você vai usar muitas vezes. Então, você vê que você não precisa ficar repetindo. Então, você não faz aqui, se mês for igual a 1, aí message box janeiro, aí embaixo. Se mês for igual, então você vê que você coloca o mês uma vez, o que você quer checar, e os casos. Se for 1, se for 2, se for 3, e assim sucessivamente, tá? Bom, galera, então o vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Se vocês gostarem, galera, se inscreva no canal, deixe seu like. Se tiver dúvidas, sugestões aí, deixe na descrição do vídeo, tá? Nos comentários. Ou deixe lá no próprio site, galera. Então peço que vocês visitem lá e me dêem um feedback. Então é isso, galera. Obrigado. Fui!